Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Armando Investidor. Quanto tempo nos falamos, hein? Pois é, pessoal, muita coisa aconteceu. Eu tive que ficar um pouco ausente aí dos nossos encontros semanais. E para continuar esse laço de confiança que eu estou tentando criar entre a gente, eu vou explicar um pouco o que aconteceu, o que ocasionou, o meu sumiço. Bom, eu morava no Rio de Janeiro com a minha esposa a trabalho e a gente recebeu a informação de que a gente ia ter que voltar para São Paulo também pelo trabalho. Começamos os preparativos para as mudanças, tudo direitinho, e nesse interim descobrimos que minha esposa estava grávida. Pois bem, agora além da mudança também tínhamos que começar com a parte dos exames e assim por diante do bebê. Voltamos para São Paulo, mais precisamente Paulínia, que é o interior de São Paulo, para quem não conhece. Chegando aqui teve o mesmo problema, né? A gente tem que desarrumar as coisas, guardar as coisas nos lugares, e aí minha filha nasceu. Pois bem, estávamos longe da família, não tínhamos a rede de apoio, então tivemos que nos apoiar um no outro. Eu continuei trabalhando, é claro, minha esposa ficou em casa com a nenê, e isso tomou bastante do meu tempo, então sempre que eu queria gravar alguma coisa para vocês, contar o que estava acontecendo, acontecia alguma coisa e eu não conseguia fazer. Pode parecer que não, a gente posta vídeos aí de 10, 15 minutos, mas dá um baita de um trabalho para fazer, por isso que eu não tinha tempo. Mas agora que as coisas entrou normal, a neném já está aí com seus 8 meses de idade, eu estou conseguindo fazer novamente os nossos vídeos e faço uma promessa para vocês. Não vamos mais parar, vamos seguir porque a gente já está atrasado. E eu espero que vocês que estavam já acompanhando o canal, continuaram fazendo seus investimentos mensalmente, para que hoje vocês já comecem a ver a famosa bola de neve acontecendo. Então, aproveitando, como eu disse para vocês, dá muito trabalho fazer esse vídeo, e em troca eu não peço nada, eu estou aqui para ensinar vocês, eu estou aqui para compartilhar um pouco do que eu tenho aprendendo, do que eu estudo, do que eu leio, tá? Para que ninguém dependa mais do INSS na sua aposentadoria. Então, nesse trabalho eu só peço uma coisa em troca: dê o seu like, compartilha com seus amigos, deixe seus comentários, se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, alguma crítica, a gente está aberto a isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos parar de blá 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 e vamos ao que interessa. Vocês provavelmente estão acompanhando aí nos últimos meses, né? Todo mundo falar de taxa Selic, alta da taxa Selic, meu Deus, a taxa Selic bateu os recordes comparados com 2006, né? Hoje a gente está com uma taxa Selic aí de 14,75%, que é o mesmo teto que a gente teve em agosto de 2006. Então vocês veem quanto tempo faz que isso não acontece. Mas nem todos sabem para que serve a taxa Selic, o que é a taxa Selic, e vamos começar por isso. Vamos relembrar um pouco dos investimentos e vamos começar explicando sobre a taxa Selic, ok? Vamos lá, papel e caneta na mão, vamos começar. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central do Brasil, que serve como referência para outras taxas de juros no país. Ela é um instrumento de política monetária usada para controlar a inflação e influenciar a economia, afetando taxas de empréstimo, financiamento e investimento. A definição de taxa Selic é a taxa que o Banco Central utiliza para controlar a inflação e direcionar a economia brasileira. A taxa de juros Selic influencia diretamente outras taxas do Brasil, empréstimo, financiamento e até mesmo os investimentos. Então, por exemplo, se a taxa Selic sobe, como está agora bastante alta, as taxas de juros aumentam e isso faz com que os empréstimos bancários, por exemplo, tenham uma taxa de juros mais alta, ou seja, isso freia um pouco a esse empréstimo, porque o valor está muito mais caro, é claro. A taxa de juros Selic funciona mais ou menos como um termômetro da nossa economia. Se a taxa de juros Selic está alta, a nossa economia ela freia. Se a taxa Selic abaixa, a nossa economia acelera. Por que isso, pessoal? Como eu acabei de falar, taxa Selic alta significa juros mais altos, empréstimo mais difícil. Vamos frear. Taxa Selic baixa, juros baixa, o pessoal acaba pegando mais empréstimo. A taxa Selic é fundamental para a estabilidade financeira do país, pois afeta a dinâmica do mercado e o comportamento de empresas e consumidores. Isso aí, pessoal. Entendido o que é a taxa Selic, qual o valor que ela está hoje em dia e o que ela afeta no mercado, sua importância e assim por diante, vamos falar agora do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto?
Você empresta o seu dinheiro para o governo e o governo te promete uma determinada recompensa por isso. É mais ou menos o que o banco faz com a gente quando a gente pega um empréstimo, tá? A diferença é que a gente está emprestando para o governo. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente sabe que dificilmente o nosso credor, né, que é o governo, vai deixar de nos pagar. Afinal, a gente está emprestando para o Brasil, dificilmente o Brasil vai quebrar a ponto de não nos pagar. Temos basicamente 3 tipos de tesouro direto. O tesouro pré-fixado, o IPCA+, e o tesouro Selic. Vamos entender um pouquinho cada um deles. O tesouro pré-fixado, a rentabilidade é fixada no momento da compra, não varia. Já no tesouro IPCA+, a rentabilidade é atrelada à inflação medida pelo IPCA, protegendo assim o investimento contra a inflação. E o tesouro Selic, a rentabilidade é atrelada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Vamos lá. Quais são as vantagens de você fazer a sua aplicação no Tesouro Direto? Inicialmente, a segurança. Afinal, você está emprestando dinheiro para o governo. Como dito, dificilmente o governo vai quebrar, apesar de tudo que estão fazendo. É a liquidez, ou seja, você consegue recuperar seu dinheiro D+1. Você faz a solicitação de resgate em um dia e no outro dia o dinheiro está na sua conta. É a rentabilidade, porque apesar de tudo, principalmente quando a taxa Selic está tão alta como está, a gente consegue pegar taxas de rendimento maiores que a grande maioria das aplicações, às vezes até mesmo do que a renda variável. E principalmente é a simplicidade. Vamos pensar agora, vamos ver como é que faz isso na prática? Vou mostrar para vocês a tela aí do Tesouro Direto, para vocês entenderem cada uma das aplicações, ok? Vamos agora fazer umas simulações e conhecer o site do Tesouro Direto para vocês verem o quanto é simples fazer um investimento aqui, tá? Então, eu entrei no Google, digitei Tesouro Direto, já vamos clicar direto na página aqui. Vai abrir. Tá. Você pode abrir a sua conta, vou clicar em Login, depois você aqui, não tem novidade nenhuma, tá? É como o cadastro em qualquer tipo. Então você vai digitar o seu CPF, depois você vai digitar a sua senha. Vamos lá, clicar na parte de que nos interessa agora. Como eu estou gravando isso para vocês à noite, então o mercado está fechado, tá? Mas todas as opções que vamos fazer aqui a gente consegue te mostrar. Então a gente tem aqui o Tesouro Selic, o pré-fixado e o Tesouro Mais. Então aqui você vê que tem bastante datas aqui, é quando vence, tá? Então vai de acordo com o que você quer investir. Cada ele já vem, como a gente conversou, né? Então o Tesouro Selic, aqui está quanto que ele rende, ele vai de acordo com a Selic também, tá? Então é Selic mais isso. Aqui é um tesouro prefixado, então aqui é quanto que está pagando ao ano. Então você vê aí, tem taxas de quase 14, olha, mais do que 14 ao ano. Tá? Então dá quase 1% aí por mês. É um valor que não é fácil. E aqui a gente tem IPCA+, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui, vamos tentar pegar. Então aqui a gente tem 31, 32 e 35. Vamos tentar fazer aqui o exemplo só para vocês verem até o final, tá? Então vamos colocar aqui o Tesouro Selic 31. Então vamos lá. Então você clica aqui detalhes de simular, tá? Então aparece aqui direitinho e você pode simular. Então ó, quanto que rende, qual é a taxa, aparece tudo aqui direitinho para a gente ver. Vamos simular o investimento, que eu acho que é o nosso principal foco aqui. Quanto a gente quer investir hoje ou quanto a gente quer resgatar no futuro? A gente não quer resgatar um valor definido no futuro, né, pessoal? A gente está investindo para fazer uma reserva de oportunidade e tirar quando precisar. Então, quanto a gente quer investir hoje? Vamos considerar que a gente tem R$1.000 para o investimento e que a gente vai estar aportando R$1.000 por mês. Vamos simular. Então tá aqui. Então a gente estaria fazendo um investimento total até 1/3/2031, que é quando vence esse título, de R$70.000. E a gente conseguiria estar retirando aqui 89.876 aí. Então vocês verem que a gente estaria ganhando nesse período
praticamente 20 mil reais, tá? Vamos agora simular com outro título, fazer agora a simulação com o tesouro pré-fixado, uma das maiores taxas que tem um aqui maior, mas vamos tentar manter a data próxima, porque é como a gente sempre conversa, né? A bola de neve muda, então todo ano vale muito. Se a gente colocar 4 anos para frente entre o 31 que a gente fez o teste por 35, a diferença vai ficar muito grande. Então vamos lá por 32. Então a gente vai fazer a mesma simulação que a gente fez lá, tá? Então quanto que a gente quer investir hoje? R$1.000 de investimento inicial e R$1.000 por mês. Vamos fazer a simulação aqui. Diferença. Lembra que a gente tinha aqui no final, né? Tem aqui ó, a taxa da B3, o imposto de renda aqui não tem jeito. Esse é um dos problemas do Tesouro Direto. Tem que declarar o IR, é retido na fonte, na verdade, tá? Mas você vê, enquanto lá a gente estava falando em 90 mil, vamos arredondar os valores, aqui está em 119 mil. Então, se a gente pega e vê os detalhes aqui, a gente está falando de uma rentabilidade já de 13%, praticamente 3,5% acima do que a gente tinha no Tesouro Selic, tá? E vamos fazer aqui a nossa última simulação, que é o IPCA mais 35. Percebam, pessoal, a gente está falando de 31, a gente foi para 32 e agora a gente está indo para 35. Isso quer dizer, a gente está indo muito mais tempo, então vai aumentar o valor final por causa da bola de neve. Nunca se esqueçam disso. Nosso maior objetivo é ver essa bola de neve, é sentir. Então vamos lá, os mesmos valores. A gente simula. A gente tem um valor muito mais alto. Não se esqueçam, pessoal, é muito mais tempo. Vamos aqui nos detalhes para a gente ver qual a rentabilidade. 11,27. Tá? Então assim, uma coisa bem grosseira, rapidamente da gente fazer, se a gente fosse estar investindo em um desses períodos, né, até 2030, 2035, o que seria melhor para a gente? Fazer um investimento no pré-fixado 13,92. Beleza? O que é importante, tá? A gente não pode esquecer que a gente está com essa taxa alta por causa da Selic. Lembra que a gente conversou agora no vídeo? Se a Selic está alta, a taxa de juros fica mais alta. Então a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo numa taxa mais alta. Se a taxa de juros, se a taxa Selic cair, isso daqui vai baixar e talvez não fique tão atrativo. Então aqui tem os valores mínimos de aporte. Então você vê que a partir de R$4 você já pode estar fazendo um investimento, tá? É bem tranquilo de fazer, tá, pessoal? Então sugiro que vocês entrem, dê uma mexida. Sugiro que vocês entrem, dê uma mexida aqui no site, procurem entender. E se aparecer alguma dúvida, manda uma pergunta pra gente que a gente responde, tá bom? Tá com dúvida, precisa de ajuda, não entendeu alguma parte, por favor, deixe nos comentários, a gente vai estar respondendo a todo mundo. Assim terminamos o nosso vídeo de hoje. Foi mais uma lembrança, mais uma coisa pra gente voltar à ativa novamente, para vocês poderem estar acompanhando o nosso canal. Vamos voltar a falar da renda variável. Vamos fazer já no próximo vídeo a nossa carteira do começo novamente, para a gente fazer os nossos investimentos. Vamos relembrar o que é um fundo imobiliário, como a gente faz para analisar. Vamos, enfim, voltar a tudo e não vamos mais parar, como dito, tá bom? Então eu peço que vocês me ajudem. Eu preciso muito do like de vocês. Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, é importante que isso chegue para as mais pessoas. Muita gente acha que investimento é uma coisa impossível, só quem tem muito dinheiro que vai poder investir, e aqui a gente quer provar que não é isso. Eu não sou um milionário ainda, mas eu estou trabalhando, estou investindo para isso. E eu quero que vocês venham junto comigo nessa jornada, tá bom, pessoal? Então, conto com vocês e até o próximo vídeo. Até logo!